Muito boa noite, pessoal. Meu nome é Joel Antunes, canal Independence Trader. Hoje, dia 8 de 12 de 2019, 10 horas da noite. Nós abrimos aqui a plataforma para dar uma olhada aqui e fazer uma análise do que pode acontecer no dia de amanhã, segunda-feira. Mas o vídeo de hoje é concernente a uma operação que o nosso amigo Thomas ele fez e deixou ela em aberto na sexta-feira, esperando que o movimento venha a se reverter e ele possa pelo menos sair com um pouco de prejuízo, se não for conseguir recuperar todo o valor que ele conseguiu. Vamos tentar analisar e vamos tentar ver o que pode acontecer segunda-feira. Vamos ver primeiro o vídeo do Thomas e depois a gente vai voltar aqui para a minha plataforma e a gente vai tentar fazer uma análise e tentar entender o que pode acontecer segunda-feira, tá bom? Vamos ali dar uma olhada no vídeo do Thomas. Ó, deixa eu abrir aqui em tela grande. Veja que o Thomas ele está negativo em R$8.000. Ele estava aberto a sua operação negativo em 6.000, negativo em 6.334, e depois ele adicionou mais contratos e a sua posição ficou com 20 contratos comprados e um valor negativo de 8.715. Se nós for dividir este valor de contrato pelo valor que ele tem ali de prejuízo negativo, vamos fazer uma soma. São 20 contratos vezes R$200, que é o valor de cada ponto, tanto andado para cima como para baixo. Se ele tivesse com 10 contratos, cada ponto no dólar com 10 contratos é R$100. Como ele está comprado em 20 contratos, cada ponto são R$200. Então ele está negativo 40 pontos. 40 pontos ele está negativo. Vamos fazer aqui uma soma melhor para vocês verem. Ó, 200, que seria a quantidade de ponto, a quantidade de reais em ponto por ponto, vezes 40 pontos, aproximadamente, né? 8.000 reais daria, né? Ele está com 8.715, então são 42 ponto e meio. Vamos somar mais para cima, 42 pontos e meio vezes 200, 8.500, ainda seria mais, né? 46 vezes 200, 9.200, mas na faixa de 45,5 é a quantidade de ponto aí que o nosso amigo Thomas está para trás. 44 vezes 200, R$8.844 pontos, certinho. Dá 8.715, então ele está com 44 pontos no dólar negativo. E isso, para quem está iniciando no mercado, é extremamente prejudicial. Tanto é que ele é bem claro, né? Ele sempre diz para ninguém seguir as operações dele e não seguir as mesmas entradas que ele faz e tal, cuidar do seu capital. Até aí ele está sendo correto. Mas a mão que ele entrou aqui foi uma mão pesada, tendo em vista que o mercado estava descendo e ele tentou recuperar na compra e o mercado derreteu. Esse então é o valor em pontos que o amigo Thomas está negativo. Vamos ver se ele pode recuperar de repente alguma coisa, se ele pode recuperar mais, ou se o mercado vai abrir derretendo ainda mais e ele pode então alargar o seu prejuízo. Vamos tentar entender o mercado. Pessoal, antes que a gente abra a plataforma para fazer análise, é interessante a gente começar pelos gráficos maiores, e aí então a gente vai descer
até os gráficos menores, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que ver aqui é se o mercado está em tendência de alta ou tendência de baixa, tá bom? Nós vimos aqui que ele fez uma pernada de baixa, fez uma pernada de retração e aqui ele começou a lateralizar, porque ele nem renovou topo e nem renovou fundo. Ele teria que renovar esse topo aqui, ó, para poder buscar essas máximas aqui de cima, ó. Essa máxima aqui e essa máxima aqui. Ou o inverso também é verdadeiro. Ele precisa romper esses fundos aqui, ó, para poder vir buscar este fundo. Então, iniciar a sua tendência, continuar na sua tendência de baixa. O que ele fez aqui? Aqui ele ficou em uma lateralização. Lembrando que eu estou olhando o gráfico mensal. Aqui ele ficou numa lateralização dentro deste movimento de baixa, dentro dessa pernada de baixa. E não é interessante a gente ficar operando no meio dos movimentos. Eu já disse em alguns vídeos que é interessante a gente procurar sempre as regiões extremas, ou compras aqui embaixo, ou vendas na parte de cima. Aqui no meio, pessoal, a gente vai ficar tomando muito stop. Então, é interessante a gente aguardar sempre as melhores oportunidades. Continuando a leitura no gráfico mensal, nós vamos entender por que ele parou nessa região aqui. Nós vamos pegar a ferramenta de Fibo e vamos traçar um Fibo da máxima do movimento, que é aqui, ó, até a mínima do movimento, que é até a mínima do movimento, que é aqui. E nós vamos ver que ele ficou parado na região de 50,61 de Fibonacci. Essa região aqui é uma região perigosa, porque ele precisa ganhar esse nível de 50% aqui, ó. Precisa ganhar esse nível de 50 para fazer então seus movimentos de alta. Quando ele não ganha esse movimento de 50%, é natural então ele retomar o seu movimento de baixa e aí então startar essa pernada toda de novo aqui, ó. Essa pernada toda pode ser replicada para baixo, se porventura ele não ganhar essa região de Fibo aqui, ó. Se porventura ele não ganhar essa região de Fibo e perder este fundo aqui, ó. Então pode startar toda essa pernada aqui, ó, para baixo. É lógico que se isso vier a acontecer, vai demorar muito, porque nós estamos olhando num gráfico mensal. Mas aqui também é uma região boa de procurar vendas, porque como ele fez uma perna de impulsão, é natural ele vir fazer uma perna de retração para continuar o movimento para baixo. Então essa região de 50% em 61 é ótima para procurar venda, visto que a gente está vendo ele cair, entendeu? Não procurar compras aqui, porque ele vai te estopar. Vamos descer então para o gráfico semanal. Gráfico semanal, vamos ver o que aconteceu aqui. Olha que interessante o gráfico semanal aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês um padrão de candle. E esse padrão de candle aqui, ó, se amanhã ele perder essa mínima aqui, pessoal, ele vai escorregar para baixo. Vai derreter mais ainda este dólar. Se ele confirmar esse padrão de candle aqui, ó, que é um padrão de candle baixista, dentro de uma região de resistência, a gente vai ver aqui, ó. Vamos traçar uma linha. Vamos ver por que o preço parou, bateu várias vezes ali. A gente vai entender que lá atrás, ó, bateu uma vez, veio, tá batendo a segunda vez,
e está caindo. Vamos ver lá para trás o que acontece. Bom, é gráfico mensal, não vou conseguir olhar muito lá para trás, mas a gente já está vendo aqui que é uma região que o preço está respeitando, ó. Bateu uma semana, bateu 2 semanas, bateu 3 semanas. Na quarta semana, ele escorregou. E aqui ele está lateralizando porque aqui também é região de FIBO. Mesma região ali que a gente olhou no gráfico mensal, é a mesma região que o preço está no gráfico semanal e também, se a gente olhar mais ali para frente, no gráfico diário. Mas o interessante é que a gente já tem uma informação a mais. Olhando, deixa eu tirar essa ferramenta aqui. Outra coisa séria. Aqui. O interessante é que a gente já tem uma informação a mais, olhando no gráfico semanal, porque a gente já conseguiu avistar aqui um padrão de candle baixista. E se nós olharmos aqui para baixo, nós temos um buraco, que é chamado de gap. Então, este gap pode ser que venha a ser fechado futuramente. Nós não está dizendo que vai ser fechado amanhã, porque nós também estamos no gráfico semanal. Então, é uma visão muito alongada. Esse movimento pode acontecer para baixo? Pode, mas isso daqui pode durar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, até porque ele não vai cair direto, ele vai cair, ele vai fazer assim, ó. O mercado financeiro trabalha dessa maneira. Ele nunca cai o movimento direto. Ele faz daqui, faz daqui, faz daqui, perde o fundo, vem testar esse fundo até vir aqui, entendeu? Este é o movimento que o preço vai fazer. E eu acredito sim que amanhã pode ser que deixe uma retração para pelo menos dar um desafogo no nosso amigo Thomas. Pelo menos, ó, o preço fechou no 45,5, pelo menos até essa região aqui assim, ó. Ou essa aqui, ó. Essas duas regiões, pode ser que o preço venha testar para depois cair, porque eu acredito que o preço sim vai cair se confirmar essa perda dessa mínima aqui, ó. Mas antes dele cair, ou ele pode abrir, olha aqui pessoal, ou ele pode abrir num gap de baixa, abrindo aqui mais ou menos uma posição, ele abre aqui e daí faz esse movimento de retração para testar esse candle forte, pelo menos até 50% dele, e depois voltar de novo o movimento para vir completar essa barra azul aqui, ó. Essa barra azul aqui é uma barra expressiva de força e o preço vai sim querer vir fechar essa barra para tentar vir buscar o fechamento desse gap aqui, ó. Esses são os movimentos que é mais provável que aconteça nos próximos dias. Vamos descer para o gráfico diário. Olha aqui, ó, gráfico diário. A gente analisa, deixa eu diminuir o zoom. A gente vê o que aqui no gráfico diário? O preço fez uma pernada e ele perdeu esse suporte aqui, ó. Essas são as zonas de suporte. Suporte não é preço, entendeu, pessoal? Suporte são zonas. Então ele perdeu essa zona de suporte. Quando ele perde uma zona de suporte, a tendência do preço é vir buscar outros suportes. Ó, como a gente tinha falado ali, ó, ele perdeu esse suporte, ele pode vir testar esse suporte de novo, para daí vir cair e buscar o gap que a gente estava analisando ali, ó, fechamento do gap, entendeu? Gráfico diário. Então, recapitulando o gráfico diário, é provável sim que amanhã o preço venha fazer
esse teste aqui, ó, para testar esse suporte que ele perdeu, para depois ele voltar a cair de novo. Então amanhã pode ser que o nosso amigo Thomas, nas primeiras horas do mercado, vamos olhar no gráfico 60 minutos, pode ser sim que nas primeiras horas do mercado o nosso amigo Thomas venha respirar um pouco, tentar recuperar alguma coisa que ele perdeu, para depois então o preço voltar a cair de novo. Olha a zona de suporte que o preço perdeu, ó. Essa era uma zona importante que o preço não poderia perder para continuar o movimento de alta. Então ele perde essa zona de suporte aqui, ó. Ele vai vir, ele perdeu, ele vai vir testar para então fechar o gapzinho aí, ó. Entendeu, pessoal? Antes de encerrar nossa leitura, vamos olhar o gráfico de 15 minutos. Gráfico de 15 minutos. Interessante que o preço parou. Vamos colocar uma linha aqui, ó, onde o preço parou. É uma zonazinha de suportezinho. Ele perdeu, olha como ele perdeu esse suportezinho importante aqui também, ó. E vamos dar um zoom agora. Com o zoom a gente tem uma informação que em cima de uma zona de suporte o preço deixou também padrões de candle de reversão. Isso nos dá a entender sim que amanhã o preço pode vir fazer este movimento aqui, ó, de recuperação, que é a retração, a gente chama de retração. Se ele ganhar essas máximas aqui, ó, desses candlezinhos que ele deixou aqui, ó, de reversão, ele pode vir testar então essa zona que a gente tinha colocado ali nos gráficos anteriores. Ele pode vir testar e daí depois voltar a cair. Entendeu, pessoal? É isso que pode acontecer amanhã. Terminamos aí o gráfico de 15 minutos. Terminamos a nossa análise. Voltamos para o nosso amigo Thomas. Então, vamos concluir a nossa análise. Imaginando então amanhã que de repente os primeiros movimentos do mercado, sim, o nosso amigo Thomas pode dar uma respirada para então depois o movimento do dólar, do preço, continuar os seus movimentos de queda, né? Segundo a análise que nós fizemos aqui, provavelmente este é o movimento que pode então acontecer para segunda-feira. Olha, interessante que o gráfico ele vem um movimento forte de baixa, tendência de baixa, e perdendo então esses suportezinhos aqui que são muito importantes. Quando o preço perde suporte, é provável que os movimentos de baixa continuem. Entendeu, pessoal? Suporte não são preços definidos, suporte são zonas. Então, às vezes uma zona de suporte pode ser 3, 4 níveis de preço. E ele perdeu esse nível de suporte aqui, ó. Bateu uma vez, bateu 2 vezes, bateu 3 vezes, bateu 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Na 7ª vez aqui, ó, ele furou. Então, quando ele fura, ele pode vir testar ele de novo. Se esse nível de suporte aqui, ó, for furado de novo para cima, se fizer isso daqui, ó, se o preço vem aqui, ó, e fura esse nível de suporte e faz esse movimento aqui, ó, aí pode ser sim que esse nível de suporte vai servir, esse nível de resistência, era suporte, vira resistência, ele vai voltar a testar de novo depois na volta para continuar. Então, toda a leitura que a gente fez se descaracteriza e ele volta novamente ao movimento de alta. Então, vamos ficar atento a esse nível de suporte. Se esse suporte segurar o preço amanhã, deixa eu puxar mais para cá. Se esse nível de suporte aqui segurar o preço amanhã, quando ele for fazer isso aqui, ó, aí ele cai. Agora, se esse nível de suporte não segurar o preço fazer isso aqui, ó, aí então o nosso amigo Thomas pode
ser vitorioso na sua operação e recuperar todo o seu prejuízo e ainda sair com dinheiro no bolso. Mas lembrando, primeiro movimento, a gente espera um movimento de retração, e aí então, se ele segurar nesse suporte, é natural que o preço continue caindo. Essa foi a análise que nós fizemos, pessoal. Deixa eu colocar aqui o nosso canal para vocês. Antes de encerrar, nós estamos com 767 inscritos no nosso canal. Nossa meta aí é de 1000 inscritos para nós continuarmos aí os projetos e os vídeos de análise, de estudo para vocês. Então a gente está esperando aí uma meta de 1000 inscritos, e quando a gente atingir essa meta de 1000 inscritos, a gente vai liberar a planilha ali de gerenciamento de risco, tá bom? Lembrando que ainda estou disponibilizando a todos aqueles que me mandam e-mail o PDF do Oliver Velez. Quando a gente atingiu 500 inscritos, eu ainda estou liberando. Se você quiser o PDF, coloca aí nos comentários deste vídeo seu e-mail, que a gente vai estar retornando a você e vai estar disponibilizando o PDF de forma gratuita para que você também possa adquirir conhecimento e ser vencedor na bolsa de valor, tá bom? Lembrando, antes de encerrar esse vídeo, que se porventura este vídeo chegar até o nosso amigo Thomas, esse não é um vídeo de crítica, tá bom? Não fiz esse vídeo para mostrar que a análise é boa e tal, que eu sou analista, sou jornalista, sou dentista, sou flamenguista. Não, isso é um videozinho aí só para a gente entender e o movimento que pode acontecer amanhã, e também para elucidar a tua operação aí, para ver se você consegue recuperar o prejuízo e sair no lucro. Eu torço aqui para que isso aconteça, que você saia no lucro e consiga então recuperar aí o valor que você investiu nessa última operação, tá bom? Eu fico então por aqui com este vídeo, pessoal. Agradeço a todos, estamos com quase 700 inscritos. Continue se inscrevendo no nosso canal e nós vamos estar continuando a disponibilizar vídeos de análise, de estudo para todos, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo.